Uma puxa a outra. Patrocínio: Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu. Apoio: Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta. Começa agora mais uma Puxa a Outra e hoje, especial de Natal. E para um episódio especial, temos que ter uma convidada especial. Então volta aqui a puxadora Carol Brits. Delícia estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. É óbvio que eu ia aceitar, né? Não tem como não aceitar esse convite extremamente especial num dia tão especial como hoje. Casa cheia, todas aqui mais do que ensaiadas, treinadas, programadas. O programa hoje não tenho dúvida que vai ser uma delícia. A gente vai falar bastante, então vou tentar acelerar. Pra falar mais, né? Exatamente. Porque não vai faltar assunto nesse programa. Primeiro tema, ele é um pouco pesado, ou não. Mas vamos lá. Rejeição. Por que a rejeição é tão difícil, gente? Vivi, conta pra gente aí sua percepção sobre isso. Olha, a gente já falou aqui algumas vezes no programa, né? Mas a gente tem três sentimentos na vida, né? Rejeição, abandono e atenção. Então, eles são os três primórdios ali dos sentimentos do humano e a gente passa a vida toda em busca de não acontecer isso com a gente. Não ser abandonado, não ser rejeitado e não perder a atenção das pessoas. Então, acredito que passar pelo processo de rejeição, ele é mais do que um processo de evolução. Então, como é que você lida com a rejeição? Bem ou mal? Muito mal. Muito mal. Muito mal. E até eu estava lendo esses dias que tem estudos neurológicos, né? Da neurociência, aliás, que falam que a dor que você sente da rejeição, ela tá do mesmo lado da dor física. Sim, sim. Então, assim, não é uma coisa boba mesmo, é uma coisa que atinge a gente de uma maneira muito profunda. Até porque esses são os maiores medos, né? O medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado e o medo de perder a atenção. Então, quando a gente é criança, a gente tem esses três medos primários. E a gente luta a vida toda para não passar por isso. E quanto mais a gente luta para não passar por isso, por um acaso, mais a gente passa. Pois é. É porque a gente vive em sociedade, né? E viver em sociedade faz com que você, de alguma forma, precise estar presente. Então, se a gente naquele momento... Porque se você vivesse sozinho, você sem conversa, sem estar com ninguém, você não iria ser rejeitado, você não seria abandonado e você não precisaria chamar atenção ou perder a atenção. Então, viver em sociedade, eu preciso estar presente. E o estar presente, quando não estar relacionado à rejeição, é isso. Então, e é difícil pra caramba, porque... E eu acho que ainda mais nas redes sociais hoje, você vê o tanto de impacto que dá quando alguma pessoa é cancelada, justamente por conta disso. Então, a rejeição, ela hoje é ainda mais exacerbada por conta do que a gente vive nas redes sociais. Mas será que o ser cancelado depois não te dá mais vontade de voltar e as pessoas não ficam mais curiosas de saber da sua vida? Mas aí também, será que na nossa sociedade também não tem que ser assim? Você foi rejeitada. E aí você fala assim, poxa, e agora? Como é que a Kelly vai se virar depois de uma rejeição? E aí as pessoas vão ter essa curiosidade, como é na rede social. E aí tem que ser a força da Kelly, espelho, né? E aí tem que ser a força da Kelly de falar assim, cara, eu consegui passar por essa rejeição e tô aqui firme e forte. Né? É que aí é difícil a gente saber lidar com isso e jogar essa rejeição para uma força maior pra gente. Né? Só que o curioso é que esses três sentimentos, eles vão sempre se espelhar em como o pai e a mãe lidaram com você. O pai e a mãe tiveram sentimentos de rejeição em algum nível? Tiveram sentimentos de abandono? Não te deram a atenção adequada? E essa sensação que você teve com o seu pai e com a sua mãe, ele vai te espelhar pelo resto da sua vida. É porque é a sua primeira sociedade, né? Sociedade. É o teu primeiro nicho social. Quem você tem como nicho social? Teu pai e tua mãe no primeiro momento. E talvez o abandono não seja só sobre você deixar a criança lá, né? Exatamente. São várias coisas. E, Atitudes assim, punitivas, e de repente inclusive. a sua mãe não teve isso também, então é uma coisa que vem desencadeando e você não pode passar aquilo que você não teve. Exato, porque você não pode nem falar sobre que a sua mãe foi errada, cobrar. Às vezes ela não teve isso. Como a gente vê muito nessa vulnerabilidade social que a gente vive, né? As pessoas hoje têm um estilo de vida que não é porque ela não correu atrás, ela não fez diferente, não, é porque é o que ela vive.
é aquilo que é espelhado para ela no dia a dia. Então, e vocês acham que, assim, também, é claro, a gente está falando aqui da base, né? As crianças, quando crescem com algum tipo de rejeição. Mas, por exemplo, quando a gente chega numa fase adulta, onde a gente vai poder falar que não faz terapia. Vou poder falar. Ainda que olha, eu impactada com a possibilidade de você não estar aqui. A gente ainda. Eu não tô conseguindo processar, tá muito perto. Não tá difícil. Porque com o autoconhecimento... Vou colocar uma televisãozinha aqui. Boa. Eu acredito que os níveis de rejeição, eles deveriam naturalmente diminuir. Porque, teoricamente, a rejeição é uma questão que você espera do outro, algo que teria que estar dentro de ti. Eu discordo, Ju. Jura? Porque a rejeição, existem, né, rejeição e fracasso, vamos falar das duas coisas. Eu tô muito ensaiada porque eu terminei de ler um livro que chama Sem Medo de Rejeição, porque pra mim é um tema muito, muito, muito Por sensível. isso que ela fez a pauta, você E viu, foi né? por isso que ela deixou fez a a gente pauta. nasceu. Eu acabo, no final das contas, né, vocês são minhas grusetes ali pros livros, né? Então, o que eu compreendi aí com essa leitura, e pra mim essa leitura, ela foi muito para um desenvolvimento pessoal também, e para compreender os meus sentimentos a respeito disso, inclusive as minhas travas, principalmente no âmbito profissional. Então, existe a rejeição e o fracasso. O fracasso é nosso. Você fracassa, normal, beleza, você conclui aquilo, você fracassou por algum motivo. A rejeição, ela vem do outro. A rejeição a gente não pode controlar. Só que a rejeição, aonde tem essa linha, ela é a opinião do outro, ela não é a opinião de todos. E aí eu acho que é aonde você consegue sair daquela carga pesada de ter sido rejeitado, pensando que assim, poxa, essa rejeição, ela veio da Juliana pra mim. Se eu tentasse com a Carol, com a Vivi, com a Kelly, será que eu teria a mesma rejeição que a dela? Mas porque, de repente, a Carol tem uma maturidade maior de entender que é uma rejeição muito mais sobre você do que sobre mim. Sobre quem rejeitou. E não sobre quem está sendo rejeitado. Foi exatamente o que eu falei. Porque, assim... Então, desculpa, eu entendi diferente. Não, porque, na verdade, assim, se eu tô preocupada com a sua rejeição ou não, eu que tenho que lidar com isso. Na verdade, assim, é a sua opinião. Eu não tenho absolutamente... Eu estou totalmente completa. Eu sei do que eu estou fazendo. E se o outro vem me dizer uma coisa contrária, eu tenho como escolher. Olha, vou escutar para poder compreender, aprender. Porque senão, para mim, a rejeição hoje, quando a gente falando com pessoas maduras, como me sinto que sou, inclusive, eu não vou me sentir rejeitada por absolutamente ninguém. Mas cara, eu não cheguei nesse ponto. Eu também não cheguei nessa uma rejeição de um emprego. Você de uma proposta. Deixa de uma rejeição de uma proposta, uma rejeição amorosa. Uma ideia no trabalho. Uma rejeição de amizade, às vezes. É uma festa pequena. E não 10 amigas foram madrinhas e uma não foi. É uma rejeição. Eu acho difícil, porque a gente cria expectativa em cima das pessoas. E aí, só para concluir a história do livro, esse livro, ele passa 10 dias fazendo coisas que ele poderia ser rejeitado. Coisas bem idiotas, tipo... extremas. Às vezes até um pouco, mas, por exemplo, chegar na casa de alguém que estava assistindo futebol e perguntar se poderia ficar batendo embaixadinha na garagem do cara. Então, uma coisa, tipo, muito... aleatória. Chegar no Walmart e pedir para cantar os preços das coisas. Então, assim, ele fazia coisas que a probabilidade de ser rejeitado eram muito grandes. E aí, no decorrer do livro, ele vai entendendo, né? Ele vai te dando ferramentas para você também não aceitar um não de primeira. Ou quando até você deve aceitar um não de primeira. E outras coisas que ele fala é de como você rejeitar também, para não ser tão dolorido para o outro, né? Não justificar tanto. Mas, ainda assim, concluindo a leitura, entendendo várias coisas, né? Até o ponto que eu cheguei aí, analisando ali a relação com os meus pais, da forma que minha mãe me punia quando eu fazia alguma coisa errada, ela tinha uma punição de parar de falar comigo. Então, ela é uma rejeição. Junto com o abandono junto. E então, a assim, atenção também. Uma mãe que foi uma mãe maravilhosa, mas era o jeito dela de educar. Que também ela poderia ter tido feridas maternas muito maiores, tá, Carol? Não isso, tenho dúvida. Porque existe esse movimento. Ela já era a versão bem melhorada da minha avó, na verdade. Sim. Mas em determinada escala ela não conseguiu, né, na vida dela, evoluir ao ponto de entender que aquilo
talvez me machucou de uma maneira muito forte que eu acabei carregando pra mim. Então, aí quando eu vou atrás de leituras, de conversas, é justamente pra entender como eu me sinto nas coisas, se é só aquele sentimento que veio lá de trás, e como é que eu posso corrigir isso, ainda que eu não possa me libertar dele pro resto da minha vida? Mas como é que eu posso lidar com isso melhor? Eu vou trazer um exemplo aqui, e a Carol é um grande destaque disso. Quando a gente começou a gravar as externas, eu e a Juliana, né, a gente fomos as primeiras que fomos, e a Juliana chorou, tô falando brincando, mas assim, ela falou, gente, eu nunca fui tão rejeitada na minha vida. É verdade. E é uma coisa boba, você parar pessoas na rua. E aonde ficou a maturidade aí? Mas Kelly, eu não tô dizendo que a gente não vai se sentir rejeitada. Eu só não preciso carregar isso pra minha vida. Sim, claro. É só Tanto que separar. você continuou. Que nem, não, eu vou escutar todos os dias da minha vida. Fechar contrato, tem contrato que eu não vou fechar. Mas assim, eu não vou carregar isso pro meu pessoal e me diminuir por conta disso. Até porque é só estatística, né, gente? Nada A rejeição é um nível estatístico. E você precisa de então ele fala isso também. Quantos não você precisa para ter um sim? Sim. Isso. E aí, se eu tenho 12 nãos, eu tô muito mais próximo do sim. Com pra certeza. mim, eu vejo dessa Como maneira. fracasso também é assim. Quantos fracassos você precisa para alcançar o sucesso? Quanto mais fracassos você alcançar, mais próximo do sucesso você também estará. É que Fracasso você tem que pra mim- entender isso, né? Fracasso pra mim é não tentar. O não dar certo é uma consequência. Então, mas e eu já vou falar de mim, né? Eu Mas em continua, várias continua a atitudes... história. gente, Carol, desculpa. Aqui é assim, gente, desculpa. É dinâmico. E aí a gente sempre queria que a Carol fosse nas gravações, porque a Carol, ela saía. Gente, vem falar. Cara, mas ela não levava pro pessoal. Eu lembro um dia que a gente chamou a mulher, que voltou, parecia uma pomba murcha. Ela falou, nossa, ela foi tão grossa comigo. Eu não lembro. Mas no dia, você não tava, foi no dia no centro de São Vicente. Mas a Carol já tinha uma desenvoltura muito melhor de, tipo, não ficava, aquela tá com cara de que vai me dar açaí. Tipo, ela ia mesmo, ela batia o olho e ia. Então, você vê que é um ponto, assim, que ela... Talvez você tenha suas limitações em determinados aspectos, mas nesse, você tava anos-luz na nossa frente. E é muito... Né, esse tema eu acho que é muito interessante, porque assim como eu, acho que muitas pessoas também passaram muito tempo na vida sem tentar algo para não ser rejeitado. Para mim, a rejeição ela dói de uma maneira tão forte que eu prefiro não ter um não concreto. Eu sei que aquilo pode ser um não, mas assim, não cavar aquele não pra deixar aquilo meio... Isso que você chama de ilusão. Você prefere prefere ter a ilusão do que o sim do não, concreto, né? Não, né? Isso é muito pior, né? É porque você gera fé. Você usa a fé, só que no lado negativo da fé. Por incrível que pareça, a gente tem um lado negativo da fé, que é a ilusão. Você viver iludida que aquilo poderia ser um sim. E só não foi porque eu não tentei, mas eu não tentei porque eu tinha medo da rejeição. Exatamente. Mas pra mim, assim, embora eu tenha lido o livro, tenha visto a pauta, eu, né, e até quero que vocês deem o parecer de vocês, pra mim ainda é algo muito delicado. Estamos terminando aqui, mas só pra finalizar. Quando você cura a sua rejeição, você não cura a rejeição só sua, você cura de toda uma ancestralidade. Então, você está curando da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó. Então, a sua cura também é a cura de toda a sua genética. Jennifer Zatori, vamos constelar isso aí, hein? Se tiver vaga esse ano, vou. Se não tiver, ano que vem, vamos constelar isso aí. E já convido todas as puxadoras que estão aqui presentes e também toda a equipe que está aqui junto com a gente para irem na minha constelação sobre rejeição. Então, com essa encerrada... Senão você vai se sentir rejeitada. Não, nunca mais. Nunca mais. Então, agora eu vou encerrar esse bloco e já uma puxa a outra tá de volta. Voltamos com uma puxa a outra. E esse bloco ele é inteiro da Carol, para ela falar um pouquinho aí, lógico, sobre a profissão dela, que é maravilhosa. Para quem não sabe, a Carol é pediatra, especialista em infectologia, mas ela também traz muitos bebezinhos para esse mundo todas as semanas. Todas as semanas. Nós que estamos em grupos juntas, né? Tem dias que são muitos, né, Carol? Estão juntos, muitos. E eu queria que ela falasse um pouco aí sobre essa necessidade da presença do pediatra nesses primeiros momentos, falasse aí também sobre os seus novos projetos, o que tá rolando.
Como é que vai ser Carolina Brits 2026, Oh, meu gente? Deus. É isso que a gente quer saber. Quais são os planos? Não, vamos primeiro Carolina 2026. Eu acho que esse ano foi um ano assim de as mudanças de 2024 estabeleceram 2025 e eu acho que agora é só pegar os frutos para 2026. Então, maravilhoso, tem que falar, só agradecer. Foi um ano perfeito. Segura a Foi um ano choradeira. perfeito. É isso. E você construiu isso, parabéns. A gente acompanhou de camarote, você construiu o seu ano perfeito. Parabéns pela coragem, pela pessoa maravilhosa que você é. Não vamos rasgar seda assim, mas eu já tô a semana inteira meio que falando com a Carol e eu tava o tempo todo entusiasmada, né? Porque ela ia vir, porque a gente tem muito Não é que fácil, falar. né? Eu acho que as renúncias são muito difíceis. Mas as minhas escolhas são tão perfeitas. E você merece. Eu mereço. Muito mais Acho do que que todo mundo isso. merece. E é isso. Muito feliz. Então, antes de você voltar a chorar, você vai chorar, obviamente. Vamos falar dos seus babies que vamos chegam falar ao dos mundo. babies. Inclusive, Carol, eu queria. Eu não sou mãe, a Ju também não, então a gente não passou por isso. Queria que você falasse assim. O que pode dar errado também, né? As pessoas, elas têm uma ideia muito bonita, e é muito bonito um parto, né? Um trabalho de parto, você gestar uma criança. Então, acho que tem todo realmente um processo muito envolvido aí, né? Mas a gente precisa trazer uma questão muito importante, que o trabalho de parto, ele pode realmente ter algum tipo de intercorrência, né? Então, é importante que todo mundo que tenha essa consciência em relação ao trabalho de parto. Então, é importante você estar sempre com uma equipe muito adequada. Às vezes, de repente, num hospital onde, por mais que seja humanizado, mas você está dentro de um lugar onde qualquer intercorrência que houver, tanto com você como mulher, do que com o seu filho, que realmente você esteja super bem assistida. E muitas vezes, a gente, mesmo vendo que aquela gestação foi super tranquila, super de baixo risco, ainda pode mesmo assim acontecer algum tipo de situação. Por isso que cabe, dentro de uma sala de parto, cabe o pediatra estar sempre presente. Mas poxa, vai nascer tudo bonitinho, com nota super alta, mas é importante que o pediatra esteja lá. Justamente para isso. Que bom que nasceu tudo bem, mas qualquer intercorrência a gente tem que estar lá de plantão, firme e forte, né? Eu li que, acho que 1 a cada 9 bebês não consegue respirar quando nasce. Então, tem isso, e é bastante, então a gente... Mas isso cesárea ou normal? Tanto faz, cesárea ou normal. Esse aí nasce cansadinho, né? Exatamente, porque na verdade ele precisa sair e se adaptar. Então ele tinha toda a questão nutricional, de oxigenação, vinculada 100% com a mãe. Na hora que ele tem o primeiro respiro, ele também sente um momento da entrada da vida para ele, né? Então ele também tem essas dificuldades. Então essa transição de algo onde não tinha área, era só oxigenação e nutrição pela mãe dentro da barriga, vir para fora e receber a energia, o ar, a vida, também para ele tem que ter esse gás, né? É a transformação. Então, a importância, quando você fala da questão da gente estar ali vinculado, é isso. É a gente estar prestando atenção nessa situação. O primeiro momento, o momento em que a criança sai da barriga da mãe e ela vai em primeiro contato com o bebê, é onde o pediatra tem que estar olhando ali minuciosamente. Eu não posso perder a oportunidade de qualquer coisa pegar ele da mãe, fazer uma assistência, algum tipo de reanimação, ajudá-lo de alguma forma. Então, ele tem que estar ali sempre muito bem assistido. Eu tenho uma pergunta. Todas? A Vivi sempre tem. Vamos fazer um quadro, Vivi Pergunta? E assim, eu inclusive na época, né, eu tenho 14 anos, mas na época estava começando essa era da humanização. Do parto na banheira, saindo um pouco ali da sala de cirurgia, tentando ali fazer um parto mais natural, sem lavagem, sem anestesia, tudo isso. Claro, né, faz 14 anos. Como é que evoluiu isso? Você vê que esse tipo de procura de novos, né, por oportunidades desse tipo de parto, diminui esse tipo de coisa, aumentou a irresponsabilidade das pessoas, porque agora pode fazer parto em qualquer lugar da vida. Então, exatamente, o que eu vejo é assim, você consegue fazer um parto extremamente humanizado com toda a infraestrutura. Então, não é porque eu estou num hospital ou que eu estou na minha casa que eu vai deixar de ser mais ou menos humanizado. A humanização vai depender muito mais da equipe que vai estar com você,
da estrutura que você decidiu ter do que realmente ser mais na minha casa ou mais no hospital. Então, ainda assim, hoje, e eu acho que isso é muito importante reforçar, porque os próprios hospitais, tanto de serviço público quanto de privado, estão tendo esse olhar de tentar fazer um parto cada vez mais humanizado. Às vezes, por mais simples que uma maternidade pública seja, tem musiquinha, tem luzinha mais abaixada, tem alguém dando uma atenção, tem alguém, uma doula, você está falando de um serviço público e você está conseguindo fazer aquele movimento mais humanizado possível. Então, cabe muito mais a quem você procura para estar fazendo essa assistência com você do que realmente, porque em casa vai ser mais humanizado do que no hospital. Isso não. Isso é hoje, um mito, cada né? vez mais. Isso é um mito. Exatamente. Hoje, cada vez mais. Eu acho que tem sim as suas complicações. A gente tem que estar preparado para realmente qualquer intercorrência que aconteça, né? É porque até sair da barriga você não sabe se vai ter alguma intercorrência ou não. A gente espera que realmente esteja tudo perfeito. Tanto que a gente brinca que o pediatra tá ali e ele, a cada momento que tá nascendo um bebê, é uma caixinha de surpresa. Porque tá tudo bem, tá tudo direitinho, mas ele naquele momento fez uma circular de cordão, parou um pouco mais ali no canal do parto, e aí você tem que estar ali preparado para isso, né? Todo hospital tem um pediatra junto nos partos. Hoje tem que ter um pediatra, minimamente tem que ter. Obrigatório, um né? Plantão, né? Mas eu fico feliz dessa humanização toda. Tem cada vez porque mais. Assim, no meu parto, eu lembro que o anestesista foi um cavalo comigo. Eu chorava mais, não da emoção, mas eu chorava porque você está num momento muito sensível. Muito vulnerável, você né? tá ali amarrada e, né? E o medo, cara foi extremamente grosso E dói comigo. pra caramba, né? Você sabe uma coisa que Com eu o acho Gustavo, que estava do importante meu lado. falar, tanto o parto vaginal, o parto normal contra a cesárea, você consegue fazer ele o mais humanizado. Então, a decisão é da mulher, sim, eu acho que é super importante a gente reforçar isso, que a mulher decide fazer. E hoje a gente consegue fazer isso também no serviço público. A partir das 39 semanas, a mulher pode ter o desejo materno de fazer uma cesárea, realizar um parto vaginal, ela tem esse desejo. Então, isso já é uma primeira forma de humanização. Tem mulher que realmente não está preparada para um trabalho de parto e tudo bem, a gente não está aqui para fazer nenhum E tipo de julgamento. É difícil. Porque não é fácil. Realmente é um trabalho, né? O nome ele diz isso, ele é um trabalho. Ele não é aquela. Então tem pacientes que tem mulheres que ficam horas em trabalho de parto. horas. E tudo bem, porque é isso mesmo, desde que monitorizada, bem assistida, com toda uma infraestrutura, porque tem mulher, por exemplo, que a primeira gestação que demora muito mais para chegar na dilatação do que uma mulher que de repente já teve 3, 4 filhos. Então a gente tem que trazer isso como uma forma também de imunização, que a mulher decide aquilo que for melhor para ela. E exato, né? Porque antes a gente não, tem que fazer normal, porque é mais fácil. Não, a gente tem que sempre colocar o que é bom para você, o que é bom para sua criança, ok, mas o que conversa melhor? Porque de repente a Kelly decidiu, cara, eu não vou fazer de jeito nenhum um parto normal. E se você insistir naquele parto dela, para ela vai ser difícil. Aquela energia dela com o bebê vai ser difícil. Então... E é uma violência, né? Eu acredito, né? Eu passei por isso. E é uma violência, né? As pessoas virem e apontarem. Não, você deveria fazer desse jeito, porque isso, porque aquilo. Não, se você fizer desse jeito, você não vai ter uma boa recuperação, você vai ficar isso, você vai ficar aquilo. Um processo acusatório tão forte que é uma violência psicológica, moral, tudo. Não, mas eu acho que a mãe, logo que vira mãe, ela tem uma violência psicológica diária. É todo mundo, você não tem leite? Jura. Como assim você não tem leite? Você vai matar a criança de fome? Seu leite é fraco, dá uma fórmula. E aí eu passei por tudo isso. Também não foi fácil. Eu achei que ia ser aquela coisa de Gisele Bündchen fazendo o cabelo e a criança mamando. Imagina. E não foi. Lá todos os programas, ver todas as vezes que ela falou de E não é. Né? Aquilo foi impactante pra mim. A maternidade, ela é desafiadora, né? Ela é linda, é um amor incondicional, mas ela é desafiadora. E até porque, mesmo que às vezes tem mães que têm 2, 3 filhos e a cada gestação é uma forma diferente. Um desafio diferente, né? Tanto que a gente faz uma observação que aquela mãe que teve uma diferença de há mais de 10 anos de um filho para outra é uma reestreia funcional. Porque ainda entre as gestações já é diferente. Imagina uma mãe que depois de 10 anos tem um novo filho. Mudou tudo, né? Muda totalmente, muda o corpo, muda a tua vida, muda como você tinha, sei lá, com 25 anos, agora com 35, ou com 35 e com 45. Então, né, o próprio teu corpo, a tua cabeça, a tua vida, o teu trabalho, já muda tudo.
muda totalmente, né? E quando a gente fala muito dessa questão desse primeiro momento, o minuto de ouro, né? A hora de ouro, é justamente como uma forma de adaptação do bebê saindo da barriga e realmente conectar com a mãe. Legal. Pensa que como qualquer situação para nós aqui, o minuto de ouro é assim, a Ju teve uma situação extremamente estressante, aí ela parou, respirou, e teve aquele 1 minuto para se adaptar àquele estresse. É o que acontece com o bebê. Ele teve um momento de trabalho de parto para ele também, dele sair da barriga, e aí ele agora tá aqui, cara, eu tô num mundo diferente. Aí ele tem que ter 1 minuto, conexão com a mãe, e falar assim, tô aqui. E essa respirada... Isso pra gente, porque a gente também é assim, a gente tá numa correria, não sei o que, daqui a pouco... Respira. Respira fundo. E é isso que a criança também precisa. Então, se a criança ela não tem nenhum problema que a gente precisa resolver no primeiro minuto, o contato com a mãe no primeiro minuto é de suma importância. E só depois do primeiro minuto é que a gente clampeia o cordão. E aí a gente consegue fazer os mínimos cuidados com o bebê. Exijam um pediatra sempre no momento do seu parto. É super importante. Carol, deu uma aula aqui. Quem estiver se preparando para bebezinhos aí em 2026, 2027. Estamos aqui firmes e fortes. Estamos aqui firmes e fortes. Ó, mais dicas da doutora Carol. Obrigada. Fica aqui com a gente que a gente já volta com o próximo bloco do Uma Puxa Outra. Voltamos com o Puxa Carol. Brincadeira, gente. Vamos passar o Puxa do Insta aqui, porque eu queria que a Carol falasse um pouquinho mais sobre esses novos projetos, podcast. A gente começou esse ano a fazer o Carol Explica. O Carol Explica, ele vem com uma ideia, primeiro, de conversar com algumas pessoas relacionadas ao mundo da medicina e nesse momento estou muito engajada na faculdade, então ele traz esse movimento para o estudante de medicina e com várias pessoas que a gente já convidou e ainda tem muita gente para convidar. E uma delas muito querida é a Kenzie, que além de ser minha professora hoje de oratória, ela fala muito sobre essa questão da escuta ativa para os alunos de medicina, como é que a gente tem que lidar com o paciente, da relação médico-paciente que a gente precisa ter. Então, a gente traz isso para realmente levar. E agora, num segundo momento, a gente vem realmente com aulas didáticas e aulas que a gente sente que hoje o aluno, estudante de medicina, ele precisa de muitos, a gente chama de metodologias ativas, né? Hoje não é só você ir na biblioteca e procurar o que você precisa, hoje a gente tem inteligência artificial, gamificação, inúmeras formas de você estudar, e a gente nota a deficiência de vídeos de uma forma que para eles, para os alunos, é importante. Eles sentem falta de vídeo aula, então ele vem agora com essa nova carinha, o Carol Explica, trazendo essas outras informações. Mas só uma coisa, sem querer te cortar, imagina. Mas assim, essas coisas de vídeo aula, você acha que eles deixam de ler para ver uma videoaula, ou você acha que é complementar e as pessoas conseguem levar isso? Olha, Kelly, isso é uma pergunta que a gente tem que lidar muito com isso, né? A gente veio nós viemos de um estudo extremamente clássico, né? Então, o professor estava ali na frente, ele dava aula, aí ele dava matéria e a gente depois ia estudar, né? Isso era clássico. Só que talvez a Kelly gostasse disso. Mas a Vi, de repente, não. Por exemplo, para a Vi era muito melhor que ela ficasse assistindo 1 hora de aula, que ela absorveria muito mais a matéria do que a Kelly, que precisa livre, estudar, fazer resumo. Então, a metodologia ativa, ela entra justamente nisso. O que a Kelly se sente mais confortável, o que a Vivi se sente mais confortável para fazer o estudo. Sinto que eles leem menos, porque também nós, professores, entregamos mais subsídios para eles, diferente dos nossos professores, mas se a gente souber lidar com essa situação, ele vai melhor muitas vezes do que aquele aluno que só era aquele encaixotado. Porque se você deve sentir isso com o seu filho na é isso escola. Que eu vejo, é porque assim, eu vejo muito mais o Gael focado em ver, eu tenho que estudar Lacan, por exemplo. Lacan. Imagina, se o filho da Kelly não vai estudar filosofia, e né? olha que não. E aí, por exemplo, vai pegar esse tema, ao invés de eu pegar um livro, eu vou pro livro, né? A gente tem esse hábito de livro, né? E ele não, ele vai lá e procura uma videoaula. E aí ele absorve aquilo e tal. Aí eu falo para ele, mas não adianta só a videoaula, você tem que pegar a videoaula e dar uma lida, porque às vezes a videoaula
Porque você joga no YouTube, tem milhões de aulas e várias pessoas falam com tanta propriedade que às vezes estão falando uma besteira. Exato. E aí é onde você nota, porque eu vejo que tem alguns materiais relacionados à matéria que eu faço que não embasam tanto ou de forma que não seja tão eficaz para aquele aluno. Então, o que a gente sente hoje, que a gente trabalha muito é justamente isso. A gente individualiza o aluno que está... Porque geralmente hoje as faculdades, elas são grupos muito pequenos. Hoje a gente não tem uma sala mais de 100 alunos, a gente tem hoje as faculdades que estão com essas metodologias, né? Você cria grupos menores para o professor, como se fosse um tutor, ele olhar para aquele aluno e falar assim, poxa, esse aluno aprende melhor dessa forma, esse aluno aprende melhor dessa outra forma. Com um núcleo pequeno você consegue pegar pequeno você consegue enxergar mais isso. Então, quanto mais material você oferecer para o teu aluno, você sabe que de alguma forma vai chegar naquele objetivo final. É a mesma coisa quando a gente fala de inteligência artificial. Hoje, se você perguntar qualquer coisa, ele vai te responder. O que a gente nota é que a gente tinha antes que formular melhores respostas para aquela pergunta que o professor fazia. Hoje, para a gente ter as melhores respostas, a gente tem que saber as melhores perguntas. Sim. Então, cada vez mais o aluno ele tem que aprender a fazer melhores perguntas, porque aí sim a inteligência artificial vai fazer com que ele te responda cada vez melhor, com melhor subsídio. Por isso que eu pergunto tanto. Eu concordo com você e acredito que perguntas, elas são... quanto mais você faz, mais você aprende a fazer. Igual qualquer coisa. Então, aprendam a fazer boas perguntas. Exato. As melhores pessoas que fizeram boas perguntas são aquelas que vão obter melhores resultados também. Gente, sensacional. Se vocês falaram, vai virar corte, hein? E pra gente não perder o timing aqui, a gente tem que ir pro caderno de perguntas, porque eu tô com a dona do caderno de perguntas aqui, né? Hoje, inclusive, pra quem não lembra, Carol Brits, ela vinha com um caderno nos primeiros programas, que era tipo o amuletinho dela. Como a gente tem pouco tempo, eu vou logo pra nossa dinâmica, porque eu acho que a gente vai acabar falando mais do que... a gente vai, né? A gente já sabe. Então, a dinâmica vai ser o seguinte aqui, amiga secreta. O que você... Pra pessoa da sua direita... Tá, então olhe para a pessoa da sua direita. Se ela fosse sua amiga secreta, o que você diria sobre ela? Então eu vou começar, porque eu não tenho ninguém à minha direita, mas eu tenho alguém à minha frente. Então, a minha amiga secreta, que não é nada secreta, porque ela não é nada discreta, ela é um furacão, assim, porque ela é a Barbie e ao mesmo tempo ela é a roqueira e ela... coloca cinto no pescoço. Então, assim, eu tenho uma imensa admiração Nossa Senhora. pela transformação que eu vi ela passando ao longo do tempo que a gente se conheceu. Tenho uma profunda admiração por ela ser uma mulher bonita, que chama atenção. E tenho um carinho muito grande. E sei que, assim, se um dia eu tiver um perrengue, eu posso ligar que ela vai me socorrer. Então, Kelly, você pode ser minha amiga secreta todos os dias da minha vida. Que bonitinho. Gratidão por todas as palavras maravilhosas. E eu agora não consigo falar. Tem que falar que a gente tem. Não, olha o cronômetro. Rápido. A minha amiga é a Vivi, né? E a Vivi, assim, ela é um estrondo de mulher. Sabe, eu admiro ela pra caramba. E eu aprendi a cada vez mais admirar. Isso é sensacional. Obrigada, amor. Eu vou chorar. Ai, a minha amiga secreta é a Ju, lindíssima. Olha, eu falo tanto da energia feminina e a Ju todo dia me ensina muito sobre isso, sobre como ser bondosa, como ser delicada, como ser meiga, como ser feliz, como ser um amor, como economizar dinheiro. Como comer bem. É que aí como ganhar, né? Mas vamos falar do feminino aqui, né? Mas ela me ajuda bastante hoje. E assim, Ju, tô precisando do plano de saúde que eu pago muito caro. Tem a solução aqui. Ju, não sei o que lá. Tem a solução aqui. Ai, gente, por que eu não conhecia isso aí? Aí eu fico pensando, puxa vida, quanto dinheiro que eu perdi na vida sem conhecer a Ju. Por que não antes? Mas muito obrigada porque é agora, tá bom? Isso. Adoro. Minha secreta, eu não posso chorar. Não. Mas Eu assim, já tô chorando. Carol Brits, o que falar de você? Basicamente, você é uma das pessoas mais doces, incríveis e ao mesmo tempo fortes que eu conheço.
Eu sou extremamente honrada de passar por um pedacinho da tua vida e aprender com ele, porque de verdade você tem uma força interior, uma verdade, uma alegria, um amor que não se mede. Eu sou muito feliz por ter você na minha vida. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. A Marla é a nossa âncora, né? A Marla é a nossa força. A Marla é o que segura uma puxa a outra. A Marla é a força da mulher, é a força que, com todas as adversidades do ano passado dela, ela conseguiu segurar isso aqui, feliz, firme e forte, em busca cada vez mais de reconhecimento, de fortaleza, levando uma puxa a outra para todas nós, para todas as puxadoras, e que esse projeto, pela Marla e por todas nós, siga, porque a Marla é essa força, é essa mulher. Não tem como não ser emocionante, né, gente? Não tem como não ser emocionante. E esse programa de Natal, além dele ser um programa de Natal, ele é um programa muito especial pra gente, porque ele está sendo transmitido num dia muito especial. Ah, meu Deus! E a gente vai quebrar aqui o nosso protocolo, né, natural das gravações. Ai, não Parabéns pra nossa Kelly Ai, que delícia! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei, Kelly! O furacão também chora, né, Kelly? Hã? Pode deixar o bolinho aqui na mesa, se quiser tiver espaço pra sentar, quer sentar aqui, né? Já Vem, senta senta aqui, pra gente começar o programa. Já tá na cor, praticamente. Já. E, gente, é com essa... Fizemos a Kelly chorar, hein? Meu Deus! Fizemos a Kelly chorar nesse programa. E com essa energia maravilhosa, com essa sala cheia aqui de pessoas que estão envolvidas nesse projeto desde o início e que entraram aí ao longo dele. Então, a gente ainda tem mais um episódio de Ano Novo, mas eu já queria falar sobre a gratidão que eu tenho de participar disso tudo e acredito que todos vocês tenham essa mesma gratidão. Então, da nossa sala para a sua sala, um Feliz Natal, cheio de harmonia, cheio de amor, cheio de felicidade, cheio de reconhecimento, que é exatamente o que a gente está sentindo aqui, nesse momento, no estúdio. Então, é maravilhoso, né, estar aqui com vocês que estão aqui com a gente está com uma expectativa ainda maior para o próximo ano, mas essa família, não tenho dúvida, né, às vezes um sai, um volta, um tá aqui, vai e volta, mas a gente sempre tá junto, então a gente tá só agregando pessoas, a gente não tá perdendo ninguém no meio do caminho. É isso aí. E isso é o mais especial. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores, apoiadores, eu não vou citar todos os nomes aqui hoje, mas que estão com a gente, tem gente que tá com a gente desde quando tudo era um sonho, de quando tudo era só um logo, tem gente que tá com a gente aí essas últimas temporadas e o apoio de vocês, o trabalho de vocês faz toda a diferença. Muito obrigada, pessoal da produção da TV Cultura, todo mundo aqui que tá trabalhando, que trabalhou todo esse ano em prol de uma puxa a outra, da gente crescer o programa, da gente ter maturidade. Eu termino essa temporada, acho que falando em nome de todas, que meu coração tá transbordando de alegria. Muito obrigada, gente. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Feliz Natal. Feliz Natal. O programa que você acabou de assistir tem o patrocínio de Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade,
Espaço Umbu. Apoio: Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta.